Lilian, se apresente para nós, por favor. Amém, amém. Que maravilha rezar com vocês. Que grande satisfação, que bênção, né? Esse é um dos maiores remédios que a gente pode tomar, é a oração. A gente tomando esse remédio, já estamos assim bem encaminhados. Então, Adri, para me apresentar para os seus amigos, para as minhas amigas que estão aqui já me conhecem, então eu sou Lilian, eu vivo aqui na Itália há 20 anos e essa missão que eu tenho agora é de divulgar Santa Hildegarda e convidar, como você convida as suas amigas a divulgarem cada vez mais para que seja conhecida e que essa medicina, essa terapia, esses tratamentos naturais e espirituais cheguem a muitas famílias, em muitas casas. Porque às vezes aquilo que a gente... Muitas vezes a gente pensa que vai resolver um problema nosso, não sei se eu já posso ir falando assim, Sim. com um comprimido, e não vai ser aquele comprimido. A gente vai poder tomar muitos deles e não vai resolver a base do problema, né? Vai poder tapear um pouquinho assim. E Santa Hildegarda, inspirada, porque ela tinha visões diretamente de Nosso Senhor, trazia esse conhecimento, né, dessa ligação do nosso corpo com o nosso espírito, com o nosso mental, que nós não somos somente uma dor de cabeça, ou uma dor de estômago, ou uma dor de garganta. Atrás disso tudo tem muito mais, tem uma outra ligação muito profunda. Mas, isso... licença, antes de entrar nesse assunto, quem foi Santa Hildegarda? Onde ela nasceu e em que ano ela viveu? Santa Hildegarda é uma santa do ano de 1098. Então, ela ficou quase 1000 anos, Santa Hildegarda ficou quase 1000 anos engavetada, vamos dizer assim. Lilian, como é seu Instagram? Se você clicar do ladinho do nome de Adriana aqui em cima, Diário de Santa Faustina, tem ali o meu Instagram, você já pode começar a seguir, se for da sua vontade, e aprender essas coisas de Santa Hildegarda, esses remédios naturais e espirituais aí que a Santa Hildegarda nos ensina. E Santa Hildegarda era uma criança que já tinha visões, então com 3 anos era uma criança, a 10ª filha de uma família, na época tinha essa oferta, né, o dízimo, então a 10ª, então ela foi oferecida no convento como religiosa, e era uma criança de saúde muito frágil, muito pequenininha, ela já tinha visões. Já desde 3 aninhos ela já conseguia ver algumas coisas assim fora do natural. E onde ela com 8 anos nasceu? Ela nasceu na Alemanha, de uma família benestante, uma família assim de bem na sociedade. E então a santa alemã, é uma santa alemã. Ela foi canonizada santa muitos anos depois, mas a furor de popolo, não, o povo que elegeu ela como santa, porque ela já tinha essa fama de santidade. Então, como o Padre Pio, como tantos outros santos, é aquela santa que o povo já elege, em vida ainda. Isso é muito lindo, né? A gente vê falando da vida dos santos. E Santa Hildegarda ficou muito tempo ali, na Alemanha, era conhecida, e aos poucos ela foi começando a ser conhecida através desse remédio natural, porque ela deixou muitos escritos naturais dessas visões que ela tinha, que Nosso Senhor realmente abria para ela o céu e revelava essas ervas. Mas antes disso tudo, ela viveu no convento, ela passou muito tempo lá, ela foi uma primeira musicista da história, uma escritora, porque ela escreveu tanto esses livros. Ela recebeu assim, autorização para se exclausurar, porque ela era de clausura. Ali, coloca o teu Instagram, por favor. Só avisar, toda live que você estiver assistindo e você quiser seguir o convidado, é só clicar na setinha ao lado de ao vivo. Clicou na setinha ao lado de ao vivo, vai aparecer e você já pode seguir. Sim, obrigada, Adri. E Santa Hildegarda recebeu essa autorização do Papa da época. Na realidade, ela passou assim, bem 9 papas. Ela foi aprovada, inclusive, por 9 papas na época. Ela de se exclausurar e sair pregar o que ela tinha escrito, porque o Papa da época, Eugênio III, vou falar um pouquinho de história, ele leu os escritos dela do Chíbias, que é o primeiro livro dela, que ela levou 10 anos para escrever. É um livro de teologia, de muitas visões que ela teve, profundo, e ele autorizou que fosse divulgado aquele livro, aqueles escritos. Então ela sempre foi muito obediente, porque na época, justamente, uma mulher, uma religiosa, não tinha voz em capítulo, então tinha que ter um certo cuidado.
Mas ela era amiga de São Bernardo de Claraval, que por sua vez era um professor, foi professor de Papa Eugênio Terço. Então, assim, as amizades, né? A intercessão, a rede, é muito maravilhoso, é muito importante que a gente tenha esses amigos em Jesus, né? E em Nossa Senhora, e na fé, que nos apoiam, assim, desde todo esse exemplo da humanidade. E ali Santa Hildegarda começou, então, a distribuir esses escritos. Ela mesma tinha esses atendimentos das pessoas que vinham nos conventos. Os conventos, na época e durante muito tempo, eram os primeiros hospitais. Então, chegavam os doentes e vinham ser tratados nos conventos. Tinha as enfermarias, onde os monges eram os primeiros médicos, os primeiros enfermeiros, as primeiras pessoas que socorriam essas pessoas que chegavam doentes, feridas, e toda aquela vida que acontecia na Idade Média. E Santa Hildegarda, então, aconteceu, foi essa daí mais ou menos a vida dela. Não sei se era mais ou menos isso que era para falar, Adri. E daí, tá, isso ficou lá adormentado. Santa Hildegarda morreu com 81 anos. Com 81 anos para a época, quando as pessoas tinham uma média de vida de 40. Ela viveu o dobro. Foi muito mais. Ela teve muitas visões, teve muito sofrimento, ela recebeu assim algumas punições também em alguns momentos, devido que ela tinha as visões, então ela obedecia à luz divina, Deus mesmo, o Espírito Santo que dava as visões para ela. E como na época, como atualmente, como na igreja é feita de humanos, né? Então muitas vezes ela se encontrou em dificuldade, como às vezes se encontram hoje tantas pessoas também dentro da nossa igreja. E tudo bem, Santa Hildegarda morreu e passou todo esse tempo e os milagres continuaram acontecendo, as pessoas iam e recebiam milagres e começaram a conhecer esses tratamentos e todo mundo usava esses tratamentos e indicações dela. Passou um período que Santa Hildegarda sumiu e uma época foram encontrados esses documentos nos anos 70, 80, e alguns médicos começaram a divulgar, alguns estudiosos, e começaram a divulgar e a utilizar desses remédios. Confirmando alguns, na época, aqui um dos pioneiros, o Dr. Hertzka, ele chegou a ser punido, digamos assim, por estar usando uma medicação muito natural, ou uns escritos, né, antigos da Idade Média, para com os pacientes dele. Mas aqueles pacientes que não tinha mais solução, com a medicina tradicional, diz, olha, para fulano não tem mais cura, não tem mais o que fazer com ele. Então, praticamente, aqueles pacientes os condenados, e tinham uma resposta muito positiva, tinha um recupero bom na saúde, tinha algumas coisas que aconteciam que eram fantásticas, porque não é só o remédio que age. Dentro de cada remédio, Santa Hildegarda via essa sutileza, esse segredo de Deus, que ali dentro dessa erva, dessa planta, desse chá, dessa oração, tinha um poder de cura dado por Deus, sempre. A gente pode falar que são sempre remédios naturais? Sempre remédios naturais utilizados justamente dentro dessa terapia dela, desses momentos de oração, essa ligação total. Então, assim, você vai tratar um órgão, às vezes aquela dor de estômago parte de um problema de nervosismo extremo que a pessoa tem. Então, a pessoa é muito nervosa, então ela tem o elemento fogo, porque daí ela fala tudo dos 4 elementos, ela fala da formação do mundo, de como nós somos formados, porque nós somos formados pelos 4 elementos. E isso daí é difícil, às vezes, a gente explicar, porque não é que a gente... Mas nós somos formados dos 4 elementos porque a gente tem que voltar lá na Gênesis. Santa Hildegarda falava só da Gênesis. Tudo que ela fala nos livros dela estão na Bíblia, estão na Palavra de Deus. Então, nós somos formados pelos 4 elementos. Por quê? Como foi formado Adão? Do barro. O barro é terra, então é o primeiro elemento, terra. Deus misturou com água para fazer essa espécie de homem. Segundo elemento. Ele colocou no sol para secar, que é o fogo, o terceiro elemento, e ele soprou a vida, o hálito de vida, que é o 4º elemento, o ar. Então, interessante. É muito interessante. Então, a gente já tem que trazer realmente assim, nós somos pó, e nós vamos voltar a pó, e nós somos os 4 elementos. Nós somos a criatura maior de Deus, porque Deus criou tudo, todas essas coisas, a árvore, a terra, o fogo, tudo. Aí depois, no último dia, ele criou o homem, e falou que a gente tem que dominar em cima de tudo isso que ele criou. E nós éramos, assim, a maior das criações dele, né? Muito bom.
Muito bom. E nós temos que voltar para essa criação, nós temos que voltar para esses tratamentos e reconhecer que nós somos esse pó, e ao pó nós voltaremos. E do momento que nós começamos a entender essa nossa formação ali, segundo Santa Edgarda, e as visões dela, a gente obtém uma condição de vida muito melhor, porque daí a gente volta justamente a ver todas esses sinais de Deus na criação e em nós que somos criaturas. E ali ela vai ensinando a gente como controlar isso, como equilibrar esses elementos e por que que nós adoecemos. Porque Adão, quando pecou, tem a bile, ela fala bile negra, que é essa formação que acontece no fígado, que quando exagera, devido a uma série de situações que a gente possa viver, que faz com que transborde essa bile negra, que é um veneno, adoece o nosso corpo, superacidifica o nosso corpo. Então é um ácido que é formado através ou de uma depressão, de uma tristeza profunda, de uma decepção, a má alimentação, uma série de coisas que faz com que essa bile negra, que se formou do momento que o Adão decidiu de romper, de buscar, de desobedecer, de ir atrás da árvore que ele não deveria de comer, a única coisa que ele não deveria tocar. E ali desencadeou tudo isso. E nós, hoje em dia, temos essa herança, mas, graças a Deus, nós temos essa oportunidade, através de muitos santos que já tiveram tantas dessas revelações, e nos trazem essas indicações naturais de como cuidar, não só através de medicamentos naturais, de remédios naturais, mas também das virtudes. Das virtudes, que é a parte mais importante. Então, do momento que eu começo a pegar e tratar uma série de situações com as virtudes, por exemplo, a raiva com a calma, a pressa com a paciência, e aí tem esses dois lados das virtudes. Ela é interessante a gente ver como tudo está interligado, né? Mas enquanto você está falando aí, eu fiquei imaginando na prática, a Lília na prática. Vamos supor que seu marido chegue para você e fale: estou com dor de cabeça. O que você faz? O que eu vou dor de cabeça por quê? Ele comeu alguma coisa que fez mal a ele, ele passou um estresse, de repente, no trânsito, no tráfico, ou com você trabalho, vai procurar a raiz. Vou procurar a raiz. Hoje em dia, eu vou procurar a raiz. Em um outro momento, uns 4 anos atrás, eu falava: o analgésico está lá no armário. Exatamente. Entende? E aí, hoje em dia, nossos analgésicos, nossos remédios aqui em casa, pelo menos, vence tudo. A gente vai olhar e falar: nossa, venceu mais um, né? Então, vai acontecendo assim. E utilizar essas virtudes, o contrário. Então, buscar. Santo Edgardo, ela deixou um livro escrito com 35 fraquezas, 35 vícios, 35 pecados, que nós cometemos assim com frequência, muitas vezes até mesmo sem saber. E ela nos ensinou o contrário, como combater cada um desses vícios, cada uma dessas fraquezas com a força, com a virtude. E ela nos ensina a praticar. E ela viu como que são demônios mesmo, esses vícios. E ela fala como ele era, como ela viu essa visão. Olha, esse demônio, ele é assim, ele é assado, ele te engana assim, ele te faz isso, ele tem essa forma. Descreveu um por um, em modo que a gente possa ter consciência de quanto que nós somos tentados, de quanto que o inimigo quer nos derrubar, quer acabar com a nossa família, quer acabar com a nossa sociedade, quer acabar com o nosso bairro. As destruições que a gente vê, né, Adri, por aí, tantas pessoas que tá aqui, que sabe o que acontece. Como é o nome da santa? Hildegarda. Vou escrever aqui. É interessante que você falou fraqueza, vício, pecado. Essas 3 palavrinhas. Forte, que podemos... porque muitas vezes a gente fala: eu tenho uma fraqueza para isso. E geralmente aquela fraqueza é uma falta de equilíbrio. E a gente tem que buscar força e equilíbrio em Deus, porque geralmente aquilo vai ser um pecado, vai se transformar em um pecado, em um vício, em uma falta de equilíbrio. Isso mesmo, e são muitos que a gente às vezes não considera. Por exemplo, a gente não pensa que a infelicidade é uma fraqueza. E é uma fraqueza, segundo Santo Edgarda. E se você não buscar ajuda, você tem aquilo como um estilo de vida e vai se acostumando e achando que é normal. Desespero é uma fraqueza. Então a gente tem que buscar ter a esperança, porque a esperança é uma virtude preciosa. Como é que a gente faz para ter, né? Aí tem assim a discórdia,
Discórdia, nos dias atuais, quantas discórdias? Muitas. Injustiça. Como trabalhar a justiça. Preocupação? Preocupação. Preocupação é uma fraqueza. E porque daí a gente se preocupa com a preocupação terrena, ela especifica, a gente está preocupado com as coisas aqui da terra, esquecendo que no céu, que é ali, ali que a gente tem que pensar, entende? Que nós temos que desejar o céu. No momento que a gente passa a desejar o céu, as preocupações, as coisas terrenas acabam caindo por terra, porque justamente não é o nosso objetivo final. E são várias as situações, são 35 fraquezas, vícios que ela nos ensina. E nos ensina como curar e nos ensina a ver e a reconhecer essas situações ali, em modo que sejamos sempre, como já diz Santa Teresa de Calcutá, aquela gotinha de água, porque no momento que a gente começa a aprender uma, outra, identificar, a gente vai identificando na nossa casa, na nossa família, a gente vai passando para frente, vai divulgando, e a gente vai obtendo essa situação melhor, né? Na nossa vida, no lado, porque acontecem coisas que a gente não pensa, até por simples bobagem, briga de trânsito, né, Água? Briga de trânsito, um cortou o outro, passou na frente do outro, não sei como que é aí nos Estados Unidos. Aqui na Itália a gente vê de vez em quando as confusões grandes, um que xinga o outro, mas graças a Deus tem um certo controle. Já no Brasil as pessoas chegam a se matar por uma situação desse tipo. Então, A né, a gente não pode falar. impaciência. A impaciência, o nervosismo, a agressão, são todas fraquezas, são todos vícios terríveis que a gente tem que aprender a controlar e a dominar. E eu sempre digo, com humilhação é melhor. Quanto difícil a gente sofrer humilhação, mas quando a gente vira esse disco, ai, eu fui tão humilhada hoje, que bom que eu fui tão humilhada hoje, acho que eu subi assim, aquele degrauzinho que eu estava querendo subir. E a gente vai virando, né, essas chavinhas dessas ofensas que a gente recebe, que, ai, fui ofendida hoje. Às vezes as pessoas pensam que, meu Deus, a Lília não tá bem, né? Porque ela recebeu humilhação, tá super feliz. Foi ofendida, tá super contente que foi ofendida. Porque, gente, é graça. É graça. É graça. E os santos vivem isso. Só que enquanto a gente não reconhece que isso é uma graça, a gente continua chateando, a gente fica com raiva, daí a gente se desenvolve uma série de outros vícios, né? Fraquezas, pecados. Lília, tem uma pergunta, porque tem muita gente passando pelo tratamento de câncer, contra um câncer, muita gente lutando contra um câncer. O que Santa... Tem algo relacionado a isso nos escritos dela? Tem. Santa Hildegard, ela foi, acho que, a primeira que identificou como é feito, ela falou como é o vírus do câncer. E ela não tinha nenhum microscópio, ela não tinha nada, não. Então foi o próprio Dom Senhor que revelou a ela a formação do câncer. Esse vírus, ela chamava de pedículi, porque ele tinha um monte de pezinho, né? Se a gente olha assim no microscópio, o vírus do câncer, ele tem um monte de pezinho. Nós sabemos que temos todos uma predisposição ao câncer, uma pessoa em cada 5 vai desenvolver, e ela ensinou uma cura. Inclusive, eu tenho um grupo de estudos. Pouco tempo atrás, nós fizemos esse encontro. É uma aula ao vivo, um aulão que a gente faz ao vivo, com todas as indicações, os tratamentos, os remédios que ela indica a propósito do tratamento de câncer. Como ele se desenvolve, quais desses vícios e dessas fraquezas estão envolvidas nesse desenvolvimento. Então, ela fala, e ela foi assim a primeira que falou mesmo como que é formado, como que desenvolve, como tratar o uso das pedras na medicina de Santa Hildegard. Ela fala do uso das pedras assim, específica. Ela nunca teve como cortar uma pedra como fazem os geólogos hoje e estudar a formação, e ela já tinha esse conhecimento do qual que era a formação, em qual parte da medicina utilizar, porque são medicinais, são remédios, que por sua vez nos foram roubados, nos foram tomados e foram endereçados para outras situações que hoje, graças a Deus, Santa Hildegard tem nos trazido a realidade, né? Que são criaturas, foi formado por Deus no 4º dia. Então, tem sim, Adri. Nossa. E é interessante porque olha só a época em que ela viveu, e as coisas de Deus realmente são muito atuais.
porque tudo isso que ela foi falando, e eu creio também que foi descoberto na época que deveria ser descoberto, né? Você falou, foi engavetado, mas foi na pandemia que eu ouvi falar sobre ela pela primeira vez, e realmente eu fiquei admirada da sabedoria, do conhecimento dela, mas aí a gente tem a certeza, né, que é uma revelação do Espírito Santo, para naquele tempo ela ter todo esse conhecimento, e que bom que agora a gente tem esse acesso. Graças a Deus, é muito importante, e nesse momento também tem voltado muito todas as profecias que Santo Edgarda fez, as coisas que são dedicadas, que estão sendo vistas nesse nosso tempo. Lógico que daí a gente precisaria de um outro momento para falar das profecias, porque você viu, ela é tem alguma relacionada ao que aconteceu? Não, ao que aconteceu em 2020? Ao que aconteceu em 2020 e o que está acontecendo ainda. Então, ela falou dos vários tempos, Fala um das pouquinho várias épocas. Sobre isso. Dessa questão de 2020, então ela sempre já fazia essas indicações. As palavras de Santo Edgardo são aquelas palavras medievais, então são os tempos antigos. Então ela falava em base aos animais. A época do tal animal, a época do tal animal, e depois a época que nós estamos se dirigindo. Então nós estamos se dirigindo, ela confirma para o fim dos tempos. Sim. Esse é o fim dos tempos. Então nós vamos passar todos os sofrimentos finais antes de alcançar a glória. Então agora nós estamos aqui naquele momento que nós temos que lutar. Que não é o final do mundo. Não é o final do mundo. Não. Não final... é. Não. E quando ela fala sobre essa profecia, ela cita alguma medicação? Não específico como as outras revelações de Nossa Senhora. Ela não fala específico, mas ela fala da calêndula, como já falou algumas outras revelações da calêndula, dos olhos, ela já falou dos olhos. Então, assim, não especificou que era para aquele caso ali, porque ela já dá no geral como um remédio específico aquele ali. Mas são todos dentro da aprovação, dentro da lista de medicamentos dela. Então, eu super recomendo. Todo mundo tem a calêndula em casa, tem os olhos bentos, tem os olhos indicados por ela, porque é muito importante, a gente vai precisar. Vai precisar. Uhum. E o que é, quando ela cita sobre os finais do tempo? Você estava falando no início sobre o jejum, e uma coisa que eu sempre acho importante é como os santos, eles sempre estão... em inglês a gente fala on the same page, que é na mesma página. Na mesma página. Então, nós sabemos, e a igreja confirma, né, que nós devemos, tempo de jejuar, de orar, de rezar mesmo incessantemente. E você falou no jejum. Você poderia falar mais sobre isso? Porque muita gente nem quer saber, porque já pensa, eu não consigo fazer, eu não consigo passar fome. E eu fui a primeira que passou por essa fase aí. O jejum para mim sempre foi uma dificuldade, e eu consegui essa vitória de conviver normalmente, saber que o jejum faz parte, que é cura, não só para esses vícios, essa terapia aqui. 29 dessas fraquezas, Santo Edgardo indica o jejum. Então, são 35. Para 29, ela indica o jejum. Só 6 que ela não indica. E daí tem toda a história ali que é muito interessante. Mas você sabe quais seriam essas 6 que ela não indica? A supérbia, o soberbo não pode fazer jejum, é contraindicado. Ela fala bem claro, é contraindicado que você faça jejum, porque a pessoa que é soberba, ela faz jejum, ela consegue fazer jejum, daí ela fica mais soberba ainda, entende? Ela fala, eu fiz jejum, né? É muito interessante. O melancólico, a tristeza, a pessoa precisa comer, agradar o paladar, comendo, se alimentando. E quais são os outros? Eu acho que eu sou melancólica. Não, mas melancólico, assim, a pessoa que está em depressão, a pessoa que está numa tristeza muito profunda, então ela não pode se privar da alimentação. Ok. Entende? Então, assim, nesse sentido, não do temperamento. Eu já levei para o temperamento. Não. Porque eu sou dessas que, assim, a alimentação realmente é algo muito prazeroso. Muito, exatamente. Não, mas aquelas pessoas que têm a tendência à tristeza muito profunda, não deve fazer, porque a alimentação deve ser um momento de prazer, de alegria, de agradecimento. Então, ela não fala para não fazer jejum. Olha que interessante.
Para os outros 29, ela aconselha o jejum, e um jejum que o jejum dela é um jejum alimentado, então ela não retira, ela não deixa a pessoa assim completamente sem alimentação. Ela manda a pessoa fazer um café da manhã um pouco mais tarde possível, e ela dá algumas indicações assim da comida com moderação, de estar em grupo, de fazer essa penitência, de fazer as orações, de utilizar as buchas naturais para dar uma limpeza na pele. É quase um processo de desintoxicação, um processo muito legal mesmo. E nós fizemos em mais de 120 mulheres, nós se dividimos em 2 grupos, e cada uma vivendo o seu processo, aquela pessoa que não conseguia ficar assim com um alimento, então você tira alimentos excitantes como café, esse tipo de pequenos gostos que a gente tem que pode ser tirado, né? E muitas passaram tranquilamente, esses 12 dias, assim, saíram dali. Ontem nós tivemos um encontro, foi muita alegria. Já desde o primeiro dia já teve quem recebeu graça. Já no primeiro dia, porque cada dia tem uma mensagem de Santo Edgarda para nós. E a pessoa falou assim, Lili, naquele primeiro dia que você falou assim, que né, quem deixa aí fica mais leve, quem abre as mãos, que deixa a situação. Ela falou assim, eu saí do meu emprego, então teve aconteceu uma coisa assim incrível. Nossa, que Muito maravilha. forte, através do jejum de Santo Edgarda. Olha ali, a Vera Lúcia está perguntando onde está o corpo de Santo Edgarda. Tem relíquias de Santo Edgarda pelo mundo inteiro. Não sei como. Mas as relíquias, o coração, o crânio, as partes maiores estão na Alemanha, dentro de uma urna. É o segundo ano que eu vou em peregrinação, todo dia 17 de setembro eu vou para a Alemanha. Qual a E até cidade? Eibingen, não sei se é assim que se pronuncia o nome, é o nome dela, né, que acabou virando o nome dela. E fala um pouquinho desse congresso que você acabou de participar aí na Itália. Olha, esse congresso reuniu, então, os maiores nomes, divulgadores e pioneiros da medicina de Santo Edgarda. Dr. Uyghur é o meu professor, então, ele é uma pessoa incrível. Ele tem 80 e poucos anos, mas se você der 60 para ele é muito. Então, assim, as pessoas que usam essa medicina são muito conservadas. Esses grandes nomes se reuniram, né, para dar um ensinamento. Então, o que eles deram para a gente em 3 dias de congresso é um percurso assim, de quase um ano de formação. Então, foi visto tudo, atualizando o que tem acontecido. Ele, inclusive, o tratamento dele, as indicações, foi sobre o câncer. Então, assim, casos de câncer que uma das coisas que choca muito, que a medicina de Santo Edgarda não aceita, não recebe, é aquele caso que 3 meses, fulano tem 3 meses de vida. O ciclano, 6 meses para o ciclano. Tal pessoa, não, porque essa última palavra pertence sempre a Deus. Sim. Então, assim, não tem como você... Não é admitido dentro dessa medicina esse tipo de determinação, entende? Quanto tempo vive um, quanto tempo vive outro. Ali já parte uma grande esperança. Então, assim, a gente teve aula sobre o autismo, crianças e famílias que vêm rejeitadas porque é criança, porque os tratamentos que tem para a questão do autismo são muitos. Nós tivemos aula a respeito disso. Tem uma pediatra espanhola que já obteve assim, casos de sucesso incríveis, ou pelo menos a formação que ela dá para o profissional e para as pessoas, professores, cuidadores que têm contato com famílias, com crianças que têm autismo, com as pessoas de câncer, com pessoas que têm uma série de outras doenças autoimunes. Então, assim, é um mundo assim que tem que entrar, que tem que chegar para todo mundo, para que as pessoas não continuem sofrendo, né, Adri? Sofrendo, às vezes, por situação que pode ser acalentada por essa formação, né? Que não são pessoas normais. Se tem um déficit ou alguma coisa assim, pode ser resolvido, e se não for resolvido, não tem que ser taxado, etiquetado ou receber esse tipo de sentença, porque são sentenças, né, de fato. E diante de todo esse assunto que a gente está falando, que é um assunto infinito, tem algum livro que a pessoa possa comprar e qual que você indicaria? Em português, os livros são poucos. Nos Estados Unidos você encontra bastante, aqui na Itália tem um monte, e no Brasil tem o Chíbias, que é o único livro de Santo Edgarda mesmo, que é oficial dela. Mas esse livro, eu já li ele 3 vezes. E nesse congresso, um fato muito interessante, eu vou contar para vocês, nós encontramos um sacerdote, ele estuda Santo Edgarda desde 86. E ele nos deu 3 chaves para ler esse livro. Eu falei, poxa vida, padre, agora que eu já li 3 vezes, não entendi nada até agora. Quer dizer, entendi um pouquinho, né? Porque cada vez... Aí ele veio e deu a chave para a leitura. Então precisa dessa chave de leitura para poder ler com
como você nos ensinou também, já leu o Diário de Santa Faustina? Exatamente. Precisa ter esse conhecimento, senão a gente lê e chega nos momentos que você fica, e agora? E como é que é? Vou voltar. Exato. Ou Então, desiste. Ou desiste. Tem que ter essas chaves, isso é muito importante. Aí no Brasil tem uma biografia escrita por Catherine Pernod, que é uma historiadora francesa. Catherine, ela tem esse livro na Biblioteca Católica ou mesmo na estante virtual, você encontra esse livro aí no Brasil. Tem um outro também de uma italiana, Cristina, que foi traduzido. Não sei como é que está a tradução dele, mas está disponível no Brasil também. Eu vou indicar aqui que as pessoas podem enviar mensagem para você depois perguntando, porque é um assunto riquíssimo, profundo, e todo mundo conhece alguém que pode aprofundar nesse conhecimento. E eu acho que para a atualidade ele nunca foi tão necessário, né? Porque as pessoas estão buscando mais tratamentos naturais também. Verdade, Adri. E é mesmo necessário, né? Porque muitas vezes a gente toma algumas coisas, a gente se aplica a certas coisas, a gente não se faz uma pergunta para quê? O que vai me levar a isso? Ou as crianças, o que querem? O resultado, né? A consequência de uma série de coisas que está acontecendo nos dias atuais. Aprender, eu acho que quando a gente se aprofunda na vida da Santa Hildegarda, a gente também aprende a buscar lá na raiz o problema, o que é fundamental. Ao invés de simplesmente, estou com dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Estou com dor de estômago, vou tomar um remédio de farmácia sem querer buscar a causa. Se é uma comida que fez mal, se é uma preocupação. Ela fala muito sobre o fator psicológico na causa das doenças? Muito, muito. Tudo tem um fator psicológico. Tudo tem um fator espiritual, tudo, todas as doenças. Ela em nenhum momento ela não separou o corpo. Então, assim, o espírito é o mais importante, o mental é mais importante, daí o corpo é o reflexo disso tudo. Né? E ela diz que nós temos que cuidar do corpo, porque esse cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo, a frase dela, eu vou falar agora. O cuidado com o corpo é uma forma de devoção. Então, a gente se cuidar, a gente cuidar da nossa saúde é uma forma de devoção, porque nós somos o templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo precisa estar bem cuidado, precisa estar com saúde, precisa estar com forças, precisa estar disponível, precisa estar cheio de forças mesmo para todos os dias levantar e fazer toda a nossa missão, né? Cumprir cada um dentro da sua realidade, dentro da sua vocação, né? Fazer o que tem que ser feito. E isso tudo nós conseguimos aí através dessas indicações Santa Hildegarda. Se você tem uma imagem dela para nos mostrar, a Idalina está perguntando. Tem, olha que linda. Eu vou tirar aqui os comentários para que as pessoas possam ver. Tá. Olha. Sobe e desce assim um pouquinho para a gente ver ela completa. Tem aqui minha dezena, que você sabe que toda quinta-feira eu rezo a dezena com Santa Hildegarda. O que ela está segurando? Esse aqui é um bastão, os livros dela, uma pena. Olha, que interessante. Ela é muito... Esse é feito por uma escultora italiana, em madeira, então ela é bem levinha, uma escultura muito bonita. Porque dela mesmo tinha só uma das iluminuras, um desenho que foi feito na época em que ela estava com o escritor dela, um monge, que ela tinha as visões em latim. Olha para como confirmar que é coisa da igreja. Ela e alemã. Um alemão antigo que usava na época, tipo dialeto. E ela recebia essas visões em latim. Por quê, gente? Né? Ela mesma se declarava indocta, uma pessoa sem conhecimento, né? E ela recebia essas visões em latim e ela passava para ele e ele escrevia nas tábuas. E depois vinha tudo transcrito. E isso é impressionante para confirmar como quando as coisas vêm de Deus, né? Tá tudo dentro em linha. Exatamente. Alguém comentou aqui, né? Você tá com insônia. Daí você vai lá e toma um remédio. E eu quis comentar esse assunto porque outro dia o médico me falou que é a grande maioria das pessoas que tem esse problema. Ele falou que a maioria das pessoas só dormem com remédio
remédio. E a gente não tem, na verdade, essa consciência. Eu não sabia disso. Isso é muito sério, porque você perder uma noite de sono significa que o seu dia não vai bem também. E o que ela fala sobre isso? Ela deixou os remédios dela e um dos remédios se chama vinho apagado. Olha só a simbólica que tem. É um vinho apagado. Todo mundo pode tomar. Coloca a ferver um pouquinho de vinho, uma xicrinha de vinho, ferveu. Não começa a ferver esse vinho, você coloca um pouquinho de água dentro e desliga o fogo. O vinho começa a ferver, então você ferveu, né? Jogou essa água, apagou. E vai beber esse vinho diluído, porque é um vinho diluído. Antes de dormir, olha, não tem melatonina que resista, porque esse vinho, ele tem um efeito muito potente. Então, eu já testei uma coisa que eu gosto de testar as coisas aqui em casa. Não vejo a ocasião sempre para estar testando, né, com as pessoas. Essa receita é boa, hein? É boa. Nossa, não vale? E é fácil de fazer. E daí tem o vinho de salsinha, que é o elixir do coração, que além de fazer bem e proteger o coração, ele também é recomendado para insônia, para que a gente durma um sono muito melhor e reparador. Ele também é fácil de fazer, 4 ingredientes: o vinho, a salsinha, o mel e uma colher ou 2 de vinagre. Tudo fervido. Toma todos os dias um cálicezinho ali, tem a proteção do coração, uma boa noite de sono. Então, pelo pouco que eu conheço, que eu já vi, tudo parece ser muito gostoso. É uma delícia, é muito bom. Bom, que bom. Olha aí, gente. Quantas coisas nós já aprendemos hoje. Aí, esse vinho apagado, só lembrando, não vamos perder o equilíbrio. O equilíbrio é tudo, inclusive na hora de tomar, se alguém for tomar esse vinho apagado, no caso são o quê? 2 ingredientes? 2 ingredientes, o vinho e água, sempre um pouquinho, começa com doses pequenininhas, quem vai fazer a primeira vez a experiência, e depois você começa nessa experiência com esses remédios simples de Santo Edgardo, a pessoa faz com frequência. Então, quando você vê necessidade de fazer, vai estar fazendo. Muito, muito simples, tem ali no meu feed lá como preparar, tem lá nos destaques, eu faço com frequência aqui em casa. E não fica álcool, porque o resíduo de álcool é mínimo, porque ele ferve, no que ele ferve evapora. Ah, entendi. Aquele pouquinho, aquele resíduo mínimo de álcool que fica é aquele que abre as células em modo que entre os benefícios, né, que tem dentro do vinho, ou que tem dentro de salsinha e todos os outros tratamentos que Santo Edgardo indica preparar com vinho. Repete de novo o último remédio. O elixir do coração, o elixir de salsinha. E tem também, que é oficial de Santo Edgardo, os biscoitos da alegria, ou biscoitos para o nervo, para os nervos. É uma receitinha dela, que é feito com as especiarias principais, canela, cravo e noz moscada. É feito também com amêndoas. E esses biscoitinhos tiram o amargor do coração. Eles realmente tratam os nossos nervos, além de ser uma delícia. Ô, Lília, por que você não abre uma lojinha de Santo Edgardo aí na Itália? Olha, seria uma ótima ideia. Seria uma ótima ideia mesmo, Adri. Maravilha. Porque tem muitas opções. Mas aqui a gente encontra muitas lojinhas, os revendedores. Já tem uma lista de fornecedor também. Olha, que legal. Eu preciso de algum produto, eu peço, chega com o correio aqui em casa. Mas é uma coisa muito, muito boa mesmo da gente ter. É natural, é tudo que você falou, é saboroso, fácil de fazer, nada complicado. Que bom. Para encerrar, deixa eu te contar um caso, Adri, para as pessoas que estão aqui, seus amigos e minhas amigas. Lá no congresso tinha uma senhora, ela há muito tempo que ela também é divulgadora de Santo Edgardo, ela é um agente praticamente. E essa pessoa, a formação dela é de paciente, então ela foi uma paciente de Santo Edgardo, ela passou muitas situações de tratamento, ela passou por 5 cirurgias, ela não aguentava mais. Muitas situações de doenças, de tratamentos e isso e aquilo. Ela falou, não tem condições. E aí propuseram para ela esse tratamento, isso há 30 anos atrás, de Santo Edgardo. Ela falou, portanto, eu já estou, de certa forma, condenada, vou fazer esses tratamentos dessa santa e vou aceitar isso. E ela começou a fazer todos, e ela foi conseguindo as curas, e ela foi se curando, e ela teve uma recuperação completa, recuperou o marido, e agora ela tem a lojinha dela, ela auxilia as pessoas, ela recebe as pessoas, ela dá indicação, ela fala os remédios que ela usa, ela ensina os remédios que ela usa. Mulheres com tratamento de câncer, que fazem radioterapia, tem um gel
de linhaça, sabe a Sim. linhaça? Se prepara, se coloca em cima. Casos assim que ela demonstrou com essas pessoas que ela seguiu, que depois da operação fizeram essas aplicações. E quantas curas assim que ela... E isso assim, eu fiquei impressionada, porque justamente do momento que a gente prova na nossa casa, na nossa pele, a gente não quer que fique só para nós, a gente não quer reter, né? A gente quer distribuir. Eu achei muito lindo, especial mesmo o trabalho que ela faz, que é isso aí, de distribuir todas as indicações Santo Edgardo. Maravilha. Que bom. Muito Bom, obrigada, Lília. Que muito conversa obrigada. agradável Muito. e E eu muito tô te aprendemos esperando muito. aqui, hein? E tô te esperando aqui. Ai, que delícia. Tomara Justamente para que possamos ir lá onde foi o congresso, que é a tua região, né? No Alto Adige. Onde você mora na Itália? Eu moro em Veneza, mas o congresso foi em Trentino, Alto Adige. Lá naquela região de pertinho, que ali era uma região que era a Áustria uma vez, então ali se fala italiano, fala alemão, mas a região de montanha é um lugar magnífico, a natureza que tem ali, né? É uma coisa muito linda mesmo. Olha, temos muitas perguntas. Onde comprar a imagem? O Elixir. Alguém falou, Adriana, e a minha pergunta? Eu não sei exatamente qual foi a sua pergunta, mas a pergunta que você nos enviar, nós vamos responder. Então, se for algo sobre Santo Edgardo, por favor, envie para a Lília. Para seguir a Lília, é só clicar na setinha acima e você vai encontrar o perfil dela. E eu quero avisar que todas as lives de sábado, quando eu tenho um convidado, ficam salvas no YouTube, sem o texto da misericórdia, somente a nossa conversa. E então você vai poder assistir novamente e compartilhar, porque esse é um conhecimento que deve ser compartilhado. Sim. Muitas perguntas aqui. Bastante. Nós vamos marcar uma outra, de repente a gente marca pelo YouTube diretamente, né, Ali? Que daí a gente Isso, a gente pode fazer, exato. Respostas, assim, as pessoas te mandam as perguntas, mandam para mim, a gente passa respondendo uma por uma com os livros na mão, que daí a gente vai, que são inúmeras as coisas. Ela tratou o ser humano da cabeça, o tórax, as pernas, os pés, tudo. Então, Santo Edgardo não deixou nenhuma parte fora. E principalmente a nossa alma e nosso espírito, porque ela quer, em específico, devolver, né, saudável a criatura para o Criador. Então, esse é o objetivo principal. Ela chega com os remédios assim, nos cura o corpo e depois ela quer que nós voltemos para Deus. E agora eu convido você a se inscrever neste canal, compartilhar e vamos divulgar a misericórdia divina. Jesus, nós confiamos em vós.